Olá, muito boa tarde para você. O isolamento social tem mexido com a vida conjugal de muitos casais. No Brasil, há uma previsão de que somente neste ano serão realizados 74 mil divórcios a mais que no ano passado. O divórcio em tempos de pandemia é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, dá 72 horas para governo entregar vídeo de reunião citada por Sérgio Moro com Bolsonaro. Também foi autorizada a realização de perícias nas assinaturas do decreto de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Recondução de ramagem para a ABIN. Ministro Alexandre de Moraes dá prazo para governo explicar decreto. E ainda, acesso à educação. Teleaulas do governo do Distrito Federal, em parceria com a TV Justiça, completa um mês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou que sejam tornados públicos todos os fatos apurados na investigação sobre as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro, que é relator do inquérito, também determinou que ministros do governo sejam ouvidos sobre o caso. O ministro Celso de Mello atendeu ao pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na decisão, o relator da investigação determinou que o inquérito tenha ampla publicidade, considerando que se trata de fatos de extrema gravidade que podem envolver o presidente da República. Ele ressaltou que a transparência é um direito fundamental, tanto para os cidadãos quanto para os profissionais da imprensa, que têm o direito de informar e buscar as informações. O ministro Celso de Mello aceitou o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que a Secretaria-Geral da Presidência encaminhe em 72 horas vídeos de uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros, na qual o presidente teria cobrado substituições na Polícia Federal. Também foi autorizada a realização de perícias nas assinaturas do decreto de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Celso de Mello determinou ainda que sejam ouvidos os depoimentos dos ministros Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Walter Souza Braga Neto, chefe da Casa Civil, além da deputada federal Carla Zambelli, o ex-diretor-geral Maurício Valeixo, o diretor da ABIN, impedido de assumir a Polícia Federal, Alexandre Ramagem, e outros delegados da Polícia Federal. Os depoimentos devem ser prestados em até 5 dias em local previamente combinado entre os intimados e o juiz. E todos devem ser questionados sobre eventual patrocínio direto ou indireto de interesses privados do presidente da República na Polícia Federal. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo para o presidente Jair Bolsonaro se pronunciar a respeito do decreto que reconduziu Alexandre Ramagem à Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, cargo que ele ocupava antes de ser barrado como novo diretor da Polícia Federal. E a Carolina Chaves, que está com a gente agora ao vivo aqui no telão, vai contar para a gente os detalhes dessa decisão. Conta para a gente, Carol, então, qual foi o prazo estabelecido pelo ministro. Boa tarde. Olá, boa tarde para você, Rafaela, boa tarde a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, apresente as informações, os motivos, de ter reconduzido Alexandre Ramagem à direção da ABIN. Essa decisão em liminar, Rafaela, faz parte de um pedido feito por parlamentares e também pelo Partido Socialista Brasileiro, que alegam que essa recondução visa burlar o processo para assumir a função que deve seguir um rito, inclusive, passar por sabatina no Senado Federal. Para os parlamentares e também para o partido, essa recondução revela um desvio de finalidade e de interesse, inclusive, como já foi declarado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. O ministro Humberto Martins é eleito pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça o novo presidente da Corte.
Em sessão por videoconferência, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu nesta terça-feira o ministro Humberto Martins e o ministro Jorge Mussi para os cargos de presidente e vice-presidente do tribunal no biênio 2020-2022. Os dois também assumirão o comando do Conselho da Justiça Federal. Humberto Martins é ministro desde 2006. Já foi ouvidor do tribunal, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e vice-presidente do STJ. Atualmente também é o corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça. Já o ministro Jorge Mussi integra a Corte Especial, a terceira sessão e a quinta turma. Ele também já foi eleito como ministro do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Conselho de Justiça Federal. Os novos dirigentes assumem a presidência no final de agosto. Na mesma sessão, o Pleno escolheu a ministra Maria Tereza de Assis Moura para o cargo de Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça e para diretor-geral da Infam, o ministro Og Fernandes. Já a revista do STJ será comandada pelo ministro Benedito Gonçalves. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realizou hoje a primeira sessão de julgamentos por videoconferência. Por videoconferência, os 15 ministros que integram a Corte Especial do STJ participaram pela primeira vez de uma sessão virtual da Corte, um sistema que substitui excepcionalmente os encontros presenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Na abertura da sessão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, destacou o sucesso dos trabalhos virtuais do STJ durante esse período. O tribunal não parou, não se tornou um tribunal monocrático, mas, ao contrário, onde prevalece o sentido de colegialidade. Essa é a prova de que, atento a isso e usando as tecnologias disponíveis, nós temos nos reunidos em turmas, em sessão da sessão e agora em Corte Especial. A ministra Nancy Andrighi, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ, fez questão de ressaltar a tradução simultânea em Libras durante a sessão, permitindo maior acessibilidade para o público com deficiência. Hoje, dia 6 de maio, inauguramos uma nova fase na sessão de julgamento que, como disse Vossa Excelência, além de acontecer por videoconferência, agora alcança todos os cidadãos com deficiência auditiva. Temos um serviço de tradução e intérprete de Libras inserido na veiculação da sessão no YouTube, além de uma legenda em tempo real que já está disponível na própria ferramenta. Advogados dos processos julgados pela Corte Especial também puderam participar da sessão. Vale lembrar que, para fazer sustentação oral ou suscitar questões de fato, os advogados devem se inscrever previamente. Todos os julgamentos virtuais estão disponíveis no canal do STJ no YouTube. E hoje é dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Os ministros realizam os julgamentos também por videoconferência. Quem comenta para a gente as pautas de hoje à tarde, desta quarta-feira, é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje é dia de sessão plenária no STF. Ela será realizada por videoconferência com a composição completa dos 11 ministros da Suprema Corte. Na pauta constam 6 processos para serem julgados. No primeiro deles, os ministros retomam a análise de uma liminar que foi indeferida pelo ministro Marco Aurélio, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada questionando 2 medidas provisórias que trataram da competência da União, estados e também dos municípios para poder restringir o transporte intermunicipal e interestadual. Na oportunidade em que o ministro Marco Aurélio analisou o pedido de liminar, ele indeferiu, ou seja, manteve integralmente o texto das medidas provisórias por não haver, na sua opinião, nenhuma ofensa à Constituição Federal. Para o ministro, há sim a necessidade de uma política governamental de âmbito nacional. Este caso já está sendo apreciado pelo plenário para que os ministros possam dizer se mantém ou não esta liminar. O ministro Marco Aurélio manteve o seu entendimento, mas o ministro Alexandre de Moraes ele divergiu do relator. Para o ministro Alexandre de Moraes, a União é importante na coordenação destas atividades, mas não detém o monopólio para determinar medidas de enfrentamento à pandemia.
os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles têm ali maior conhecimento sobre as necessidades da região diante das peculiaridades vividas por cada ente da federação. Portanto, em respeito ao Pacto Federativo, os estados, os municípios, eles podem sim determinar medidas amparados em especialistas, sem que haja qualquer vinculação a órgãos federais, como, por exemplo, a Anvisa. O ministro foi acompanhado por mais 4 ministros. O ministro Edson Fachin concedeu em parte a liminar, entendendo que também é possível que os estados e os municípios determinem medidas de enfrentamento à pandemia, medidas de caráter sanitário, como, por exemplo, definições de quarentena e medidas de isolamento, mas precisam respeitar especialistas, ou seja, a comunidade científica, o que a comunidade científica tem dito sobre o assunto e também recomendações da Organização Mundial da Saúde. Este processo, a análise desta questão, ela será retomada com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli. Em relação aos outros processos da pauta, são 5, todos da relatoria da ministra Rosa Weber, e são ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra uma medida provisória que permitiu o compartilhamento de dados por operadoras de telefonia com o IBGE. Então, essas operadoras, elas teriam que responder o requerimento do IBGE, fornecendo dados dos consumidores, como nome, endereço, telefone, tudo isso para viabilizar pesquisa estatística do IBGE para poder tratar das medidas de enfrentamento ao coronavírus no Brasil. A ministra Rosa Weber, ao analisar esta liminar, entendeu por bem suspender esses dispositivos, proibindo o IBGE de requerer qualquer tipo de informação destas operadoras de telefonia, por entender que isso ofende a intimidade, a vida privada, a dignidade dos cidadãos. Então, em razão desta decisão da ministra Rosa Weber, o compartilhamento de dados ficou restringido. Na sessão de hoje, os ministros deverão analisar se mantém ou não esse entendimento da ministra Rosa Weber. E você vai ver no próximo bloco como passar pela convivência intensa do isolamento social sem destruir a relação conjugal. Assunto para o próximo bloco, eu volto já. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. Hoje completa um mês que a TV Justiça passou a transmitir, em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, teleaulas para os alunos da rede pública que estão em casa por conta do isolamento social. As escolas do DF estão fechadas desde março. Para evitar a contaminação da Covid-19, as escolas foram fechadas e cerca de 460 mil estudantes estão em casa. Mas graças à parceria entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a TV Justiça, eles podem assistir às teleaulas. Já são mais de 60 horas de programação pedagógica no ar em um mês. O conteúdo foi elaborado pelos professores. Mais de 300 professores e cerca de 70 profissionais tornaram a teleaula uma realidade. O programa Escola em Casa DF foi para o ar no canal da TV Justiça em apenas 15 dias de trabalho. Muitos dos professores passaram a usar ferramentas que até então nunca tiveram contato. Construímos o programa Escola em Casa DF em pouco mais de 15 dias. Começamos com teleaulas. Enfrentamos incontáveis dificuldades, impostas pela necessidade de distanciamento e pela urgência de encontrar uma solução para transmitir conteúdos pedagógicos com o uso de ferramentas com as quais, até então, não tínhamos qualquer contato. Além de conteúdo pedagógico, também são levados assuntos de interesses atuais, como a pandemia. Tudo é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular e, por isso, pode beneficiar também alunos fora da capital federal. A TV é um grande veículo, ainda é o mais importante veículo de comunicação de massa, atinge basicamente todas as casas e nisso, então, nós vamos aproveitar essa abertura que a TV Justiça nos deu para continuar interagindo com estudantes, com as famílias, professores, coordenadores e gestores nas suas casas. O uso de plataformas digitais e de outras modalidades é uma saída que os professores encontraram para amenizar o prejuízo no currículo escolar por causa da ausência nas escolas.
E a TV Justiça apoiou essa iniciativa e disponibilizou a estrutura para fazer a transmissão das aulas pela TV, YouTube e Twitter da emissora. Os conteúdos são para crianças e adolescentes de todas as séries. Estudantes com deficiência e os que participam do programa de alfabetização de jovens e adultos também são beneficiados. Aqui em Brasília e na capital paulista, a TV Justiça tem sinal aberto. O sinal também está liberado e disponível em todas as operadoras. Bela e produtiva parceria entre a TV Justiça e a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E para consultar o canal, acesse aí o portal tvjustiça.jus.br. O isolamento social tem afetado o relacionamento dos casais brasileiros. Especialistas estimam que neste ano sejam realizados 74 mil divórcios a mais que no ano passado, uma alta de 20%. Enquanto Mariana cozinha, Ricardo lava a louça. Um monitora os estudos da caçula e o outro as brincadeiras do mais velho no quintal. A família encontrou na divisão de tarefas um jeito suave de lidar com o isolamento social por causa do coronavírus. Eu cuido mais da parte da alimentação, né, como um todo, e das atividades escolares, todo esse acompanhamento, porque essas aulas online demandam, né, as crianças não são familiarizadas com essas ferramentas, então eu ajudo nisso, nos deveres de casa, né, amor? Eu estou mais na parte de limpeza, né, lavar louça, arrumar algumas coisas que normalmente a gente não arruma em casa, um conserto de uma lâmpada. Estabelecer uma nova rotina tem ajudado mais os Mesquita Oliveira do que os cuidados com a saúde. Com um tempo de sobra em casa, parte do dia é destinada a atividades físicas, brincadeiras caseiras e leitura. O reflexo disso é a satisfação das crianças, que fazem até resumo de livro antes de dormir. O título do livro é A Riqueza Está em Toda Parte. No céu cheio de estrelas, no jardim com cheiros e flores. Tem um garoto que ele queria se tornar cavaleiro. Daí, ele saiu numa jornada. Essa realidade é uma forma de manter o relacionamento saudável e fugir de uma estatística, o aumento no número de divórcios. No ano passado, ocorreram 373 mil no Brasil. Para 2020, com a Covid-19 e o isolamento social, especialistas estimam uma alta de 20% nos divórcios, como vem ocorrendo na China e nos Estados Unidos. Para este terapeuta, em alguns casos, a separação é inevitável. Independentemente da pandemia, casais precisam fazer o que é certo para evitar consequências ruins no futuro. Se aquilo começa a gerar muito mais prejuízo, muito mais adoecimento, e se todas as medidas de intervenção já foram tentadas, essa separação ela se torna, vamos dizer assim, a melhor opção. E da mesma forma, eu acho importante ressaltar que eu tenho também atendido alguns casais para os quais a situação de isolamento foi uma alternativa interessante, que reacendeu a relação, que se reacendeu o casamento. Essas pessoas se reencontraram. Bom, e para repercutir a reportagem, eu converso agora por Skype com o advogado que é especialista em direito de família, Danilo Montemurro. Muito obrigada por nos atender. Em primeiro lugar, uma boa tarde, doutor Danilo. Eu que agradeço, Rafaela, uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. É uma satisfação renovada falar com vocês. Bom, o senhor atua em um escritório especializado em direito de família em São Paulo. Já percebeu, de fato, um aumento na demanda e como se separar nesse momento aí de isolamento social, distanciamento social? Sim, já estamos experimentando um aumento aqui na procura, não só um aumento na procura de pessoas com a pretensão, com a decisão já de divórcio e querem já iniciar o procedimento de divórcio, como eu tenho recebido muita demanda de pessoas procurando informações a respeito do divórcio, das consequências, de como fazê-lo, talvez para amadurecer a ideia aí de um divórcio, de um iminente divórcio que já esteja para ocorrer. Quer dizer, quais as principais dúvidas, então, e quais as informações que o escritório tem passado para esses casais? Porque, às vezes, pode ser uma coisa momentânea, né?
o desejo de se separar, pode ser ali em virtude desse estresse que a gente passa pelo deslocamento social, mas enfim, o que o senhor orienta? Nos cabe, até como a função social da advocacia, num primeiro momento, tentar compreender se é realmente uma situação isolada, se é uma situação momentânea, ou se realmente já é uma definição do fim desse casamento. Então a gente tem que sentir dessas pessoas que nos procuram essa condição. E sendo realmente, não havendo alternativa, sendo o divórcio a única alternativa para esse casal, a orientação de ouro que a gente dá é sempre que faça de forma amigável. Qualquer processo litigioso, qualquer processo judicial é caro, é muito demorado, todo mundo perde, a família, principalmente os filhos, perdem, todos perdem. Então, o conselho de ouro é faça amigável. E as principais dúvidas em relação aos questionamentos que nos são feitos são com relação aos filhos, guarda de filhos, como é que funciona, como é que não funciona, alimentos e partilha de bens. O senhor falou em partilha de bens, né? Pegando esse gancho, o que fazer neste momento para preservar o patrimônio? A resolução disso de forma amigável já preserva o patrimônio, porque num processo litigioso, judicial, ele é muito demorado e não raras as vezes que o patrimônio vai sendo dilapidado, vai sendo depreciado ao longo do tempo. Então, mesmo que saia com aquele sentimento, eu estou perdendo, a via amigável já garante uma proteção ao patrimônio. Então, essa é a principal recomendação em relação à questão patrimonial. A divisão vai depender do regime de bens, vai depender das condições financeiras até do casal, dessa composição patrimonial, mas a via amigável é sempre útil. E um bom advogado, um advogado colaborativo, um advogado que tende a alcançar uma solução amigável e ajudar esse casal nesse momento difícil, encontrando aí as formas de partilha mais convenientes e mais cômodas ao casal. Essa é a melhor solução realmente. Doutor Danilo Montemurro, muito obrigada pelas orientações, pela participação mais uma vez e uma boa tarde. Eu é que agradeço. Uma excelente tarde a todos. E a seguir, termina hoje o prazo para regularização do título de eleitor. Tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Acho que é por aí. Tribunal Superior Eleitoral aceita pedido de deputada federal pelo Espírito Santo de desfiliação partidária por justa causa. Veja agora esse e outros destaques da Corte Eleitoral. Os ministros decidiram que Lauriette Rodrigues de Jesus Malta pode manter o mandato como deputada federal. Ela foi eleita para a Câmara dos Deputados pelo Espírito Santo em 2018, estando filiada ao Partido Liberal durante a campanha. Mas Lauriette pediu para sair do partido sem perder a vaga no Congresso Nacional, porque estaria sofrendo grave discriminação pessoal. O plenário decidiu que ela poderia se desfiliar do PL por justa causa e, assim, manter o mandato. O senhor Valdemar Costa Neto, presidente de fato do partido, afirmou a Lauriette que, aspas, não poderia construir nada sem o consentimento de Magno, e que a testemunha poderia deixar o partido, mas não a Lauriette, que era um problema sem solução. Tais trechos do depoimento de Alessandro Matos Silva evidenciam de forma cristalina a atuação deliberada do partido, no sentido de afastar a mandatária do convívio da agremiação, penalizando afiliados que dela se aproximassem politicamente. A cláusula de fidelidade partidária, submetida ao influxo das premissas constitucionais, não socorre os partidos que desrespeitam o regime democrático, descurando da função que lhes foi ordenada constitucionalmente.
O Tribunal Superior Eleitoral reformou decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e aprovou com ressalvas a prestação de contas de campanha de Roberto Alves de Lucena. Ele foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018, mas teve relatório contábil reprovado pelo TRE, que considerou irregulares despesas pagas com verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, entre outros problemas. Mas os ministros do TSE reverteram a decisão por considerar que a maior parte dos problemas apontados não tinha gravidade. O não cumprimento da exigência prevista no artigo 28, parágrafo 4º, incisos 1 e 2 da Lei das Eleições, que determina a emissão a cada 72 horas dos relatórios financeiros relativos às doações recebidas, também não deve levar à desaprovação das contas, tendo em vista que tais informações podem ser inseridas na prestação de contas final, não impossibilitando, segundo a jurisprudência atual, a aferição da regularidade da movimentação dos recursos de campanha. O plenário definiu ainda que os tribunais regionais eleitorais devem fazer um levantamento de todas as suspensões de diretórios estaduais e municipais. Essa medida é um reflexo de decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a suspensão automática de órgãos partidários estaduais e municipais que tenham as contas julgadas como não prestadas. A presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, instituiu um grupo de trabalho para facilitar a implementação da nova orientação na Justiça Eleitoral. E esse levantamento foi uma sugestão da comissão. Os tribunais regionais eleitorais, no prazo máximo de 30 dias da publicação desta resolução, e independentemente de provocação do órgão partidário ou de pedido para a regularização das contas, deverão proceder ao levantamento no sistema SGIP das suspensões de registros e anotações de órgãos partidários estaduais e municipais. Aplica-se tanto às prestações de contas anuais dos órgãos partidários quanto às contas de campanha. E termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor. O procedimento pode ser feito pela internet. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. O eleitor pode consultar as pendências pelo sistema TítuloNet nas páginas dos tribunais regionais eleitorais. O atendimento é virtual por causa da pandemia do novo coronavírus. O pagamento de multas também pode ser feito pela internet. Até agora, a Justiça Eleitoral já recebeu 420 mil pedidos de regularização. Somente eleitores com título regular podem votar nas eleições municipais marcadas para outubro. Ao todo, vão ser eleitos prefeitos e vereadores de 5.568 cidades brasileiras. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que às 14h tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por videoconferência, com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Continue com a gente, uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.